Estou dedicado à parte de medicina estética, fiz os estudos pós-graduados já há algum tempo, muito antes de ter havido este boom da medicina estética. Fiz este próprio mestrado em tricologia, uma vez que quando eu acabei os estudos pós-graduados em medicina estética, eu comecei a trabalhar na parte de transplante capilar e percebi que não percebia nada de cabelo. E vocês já devem ter reparado que é uma área que em Portugal é muito escassa, toda a gente quase pode trabalhar em transplante capilar, mas não tendo ferramentas, nós não conseguimos enfrentar o paciente que temos à frente. Vocês vão ver que se procurarem emprego na área, há sempre alguma clínica a pedir médicos para darem assistência na parte da tricologia. Vão ver muitas clínicas, vão ver que isto é um negócio que move muito dinheiro e só uma boa ferramenta teórica e prática também é que vos vai fazer ter a capacidade de vos defender numa área de atuação que nos dias de hoje é considerada uma subespecialidade dentro da dermatologia, mas que nem todos os dermatologistas trabalham. Portanto, nós, como médicos autónomos e aqueles que estão na parte da medicina estética, é uma área que podem atuar. Ok? Faça isto, a APNA, associada com a AMIR, desenvolveu um mestrado em Espanha, e vocês vão ver que Espanha está a anos-luz de Portugal a nível da tricologia, e desenvolvem este mestrado no qual era dado em Espanha. E começou-se a perceber da necessidade em Portugal de formar médicos formarem médicos dentro desta área. Eu próprio, como já vos disse, fiz este mestrado, fiquei surpreendido com aquilo que aprendi. A tricologia é um mundo, mas tive a oportunidade de aprender com os melhores, e vocês, hoje, alguns nomes que eu vos vou mostrar, não vão conhecer, mas quando se inscreverem, vão ver que são nomes de grande renome a nível de Espanha e depois até a nível internacional, quando se fala de tricologia. Eu vou compartilhar então aqui a tela da apresentação. Esta tela e esta apresentação não é nada mais, nada menos que um esboço daquilo que o mestrado é, e eu terei todo o gosto em vos falar aqui um bocadinho mais sobre isto, está bem? Esperem só aqui. Se isto bloquear por algum motivo, é só termos aqui um bocadinho de paciência que ele desbloqueia automaticamente. Então, vamos a isso. Esta sessão terá uma introdução, como é óbvio, vamos falar dos objetivos do mestrado, a sua organização, como é que é a nossa metodologia, as atividades, aquilo que vai acontecer, falar-vos um bocadinho sobre as aulas teóricas e práticas, e depois trouxe-vos aqui alguns exemplos de cronogramas para vocês perceberem como é que se processa o mestrado em si. Vamos falar do sistema avaliativo e, claro, sobre o trabalho de fim do curso, que é basicamente uma tese, como vocês devem ter feito para acabar o vosso curso. O que é que eu gostava de dizer? Depois deixo aqui um bocadinho para dúvidas e questões, se quisermos falar um bocadinho no fim, eu terei todo o gosto em vos esclarecer. Eu gosto sempre de fazer uma breve introdução, porque quando se começa a falar de cabelos, é uma área que muita gente diz, pá, cabelos, porquê estás nisso? E se começarmos a analisar, e muitos de nós que estamos em medicina estética, acabamos por abrir os nossos próprios negócios, e nós somos médicos, não somos gestores, não somos nada disso, mas o que é certo é que esta é uma área que está em crescimento exponencial. Já o Bill Gates nos disse que porque é que nós nos preocupamos mais com a queda de cabelo, a alopécia, do que propriamente com a malária? Especialmente os países mais ricos. Vocês têm aqui esta associação internacional, International Society for Hair Restoration Surgery, podem ter estas iniciais e vão ver que é uma associação grande que existe dentro da área dos cabelos, em que fizeram um estudo em que 43% das pessoas que entrevistaram
disseram que preferiam ter mais cabelo do que ter mais dinheiro. É interessante isto, não é? O cabelo é uma coisa que está ligada tanto a nível sexual, a nível psicológico, a nível de força. Uma pessoa com cabelo, com licença, uma pessoa com cabelo está implicada a ter mais força, ser uma pessoa mais pujante. Aliás, temos já referências bíblicas até do famoso Sansão e Dalila, com os seus cabelos enormes, que eram sinais de força. E isso sempre, a nível social, sempre teve muito presentes. Vocês forem a ver, até têm produtos com publicidade engraçadíssima dos anos 70, etc., que falam imenso sobre isso. Para terem a noção, o mercado dos transplantes capilares já leva alguns anos de crescimento, que tem sido estável, mas se em 2008 já valia 1,3 bilhões de dólares, aumentou quase 48% até 2013. Ok? Portanto, vejam, não foi assim temporalmente tanto tempo, mas houve aqui um crescimento exponencial, porque já foi avaliado em 1,9 bilhões de dólares. Portanto, imaginem o quanto isto não mexe a nível de dinheiro e dentro de uma sociedade. Vou só avançar aqui. Pronto, lá está a bloquear um bocadinho, mas não se preocupem que isto já vai desbloquear. Isto, digamos assim, os transplantes capilares em Portugal têm sofrido assim um boom gigante daquilo que era antigamente. Antigamente havia uma ou duas clínicas, hoje em dia já estão muito mais implementadas e vão ver que é uma área que dá emprego e certamente vão ganhar mais do que no público, não é? Estou só aqui a tentar ver se isto avança. Vamos avançar. Como eu vos disse, a APNA e a AMIR em Espanha é uma associação de médicos que com gosto gostam de formar médicos. Este mestrado é então uma parceria com a Universidade à Distância de Madrid, a UDIMA, que é uma universidade reconhecida pelo Estado espanhol, em que dá os tais ECTS que nós precisamos para ter uma validação de um diploma a nível europeu. Claro é que este mestrado foi pensado para nos dar uma formação médica para que nós estejamos focados tanto na teoria como na prática para exercer tricologia e microtransplante capilar. Ou seja, não é só a parte do transplante, mas vamos aprender toda a ciência do cabelo. Super importante. É coordenado pela doutora Cláudia. Vocês vão ver que é uma dermatologista espetacular, que sabe imenso sobre cabelo. Em Portugal tivemos a necessidade de arranjar uma ponte entre Portugal e Espanha, e essa ponte sou eu, que vou ser o vosso tutor no caso de se escolherem realizar este mestrado, e que vou estar a coordenar, ser a ponte entre vocês e Espanha. Não se preocupem o facto de ser espanhol. A APNA teve o cuidado, os manuais estão todos em português. Mesmo as aulas que são teóricas podem estar em espanhol, mas estão todas tituladas com legendas em português. Está tudo super, super perceptível. E mesmo se não perceberem alguma coisa, eu estarei cá sempre para vos ajudar. Basicamente, o objetivo deste mestrado, primeiro, é dar-vos o conhecimento a nível teórico que certamente vos falta, porque nós no curso de Medicina não aprendemos nada sobre cabelo, não é? Mas tem uma coisa importantíssima. Para além de toda a parte de tricologia e o transplante capilar, vai-vos ensinar também a organizar e implementar estratégias de marketing e publicidade, como aqui diz, a partir do zero. Ou seja, vocês fazem um curso de tricologia, microtransplante, e como é que os pacientes sabem que vocês existem? Como é que vão chegar até vocês? Vocês querem implementar uma consulta? Como é que o fazem? Como é que o publicitam? Dentro dos parâmetros legais, não é? Porque nós sabemos que temos. E, portanto, vão-nos ensinar, para além desta estratégia de marketing e publicidade, vão-nos ensinar também como montar uma consulta, como abrir, digamos assim, a vossa própria consulta e gerir a vossa clínica. Claro que não é um curso de gestão em si, mas vão-vos dar ferramentas para vocês poderem
executar uma consulta. Vejam o meu caso que aprendi ferramentas e tal, hoje em dia tenho uma clínica e desenvolvo a minha consulta de tricologia. Claro que vão ter uma componente forte teórica, é verdade, mas também vão ter prática. E a evolução está feita de maneira a terem a vossa teoria, vão tendo algumas aulas a nível online e quando chegar o momento certo, nós vamos ter práticas sobre isso. Lembrem-se de uma coisa, antigamente havia muito aquela coisa de mas é um curso online. Não. Isto com o Covid houve um boom de tecnologia também, desenvolveram-se N ferramentas para terem umas boas aulas, terem boa teoria, um bom suporte e vocês vão estar sempre a ser acompanhados e avaliados consoante o percurso que vão fazendo. Vou avançar aqui mais um bocadinho. Ok. Este programa foi estruturado para termos e olharmos de uma forma global para o paciente e fazer uma abordagem global dentro da patologia que ele possa ter. Ou seja, nós temos a parte do transplante, mas também temos tratamentos médicos estéticos que são aplicados em pessoas com patologia em que nós conseguimos ajudar em gabinete. Seja uma mesoterapia, um plasma rico em plaquetas, utilização de LEDs, o que quer que seja, nós vamos aprender estas técnicas e vocês vão se sentir completamente autónomos nesta parte para poderem atuar no dia a dia depois, quando começarem a trabalhar. Ok. Aqui o nosso sistema é misto, ou seja, vocês vão participar tendo uma modalidade semipresencial, ou seja, vão ter uma altura em que vão ter aulas teóricas online, dividida por módulos esses que eu já vos vou falar, e depois, ao fim de cada capítulo, vão ter um género de webinar, como estamos a ter agora, onde vocês vão esclarecer as vossas dúvidas e eu estarei aqui, seja eu, seja outro médico qualquer, estaremos aqui para vos ajudar e orientar nas dúvidas que vocês têm. Depois, numa fase posterior, vamos passar à parte prática. E para vocês se inscreverem à parte prática, vocês têm direito a estar em todas, mas não são obrigatórios a ir. Vou-vos dar um exemplo. Eu, quando fiz o mestrado, eu já realizava transplantes e havia aulas que eu sabia que não ia usufruir tanto da prática e, portanto, essas aulas acabam também por ficar gravadas online, ficam na plataforma, vocês podem ver as vezes que quiserem, não é obrigatório ir. Claro é que quanto mais meterem a mão na massa, mais vão aprender e ter mais destreza manual, mas se por alguma coisa não conseguirem ir, não vão, assistem e têm tudo em alta definição numa plataforma. Ok? Portanto, vocês podem consultar sempre que quiserem as aulas que não puderam ir. Contudo, se quiserem ir à aula, vocês vão receber um e-mail, quando acabar o módulo, a dizer, por exemplo, Tânia, você está inscrita neste mestrado, quer ir à aula prática? Se sim, diga qual é o grupo que quer ir e os dias que quer ir. E vão-vos dar umas opções, vocês escolhem e estão prontos para integrar esse grupo no fim de semana que for onde seja a aula. Ok? Lembre sempre que têm que fazer um pré-agendamento quando receberem esse e-mail, porque, como devem de compreender, é preciso pacientes modelo, é preciso organizar material, etc. E, portanto, nós temos que salvaguardar isto tudo e basta apenas inscrição e vocês podem ir às vossas aulas. O mestrado é, então, dividido em 10 módulos, em que é composto da seguinte forma: 9 são teórico-práticos, e onde se vão realizar as atividades, as aulas práticas, etc. E depois o último acaba por ser um trabalho de fim de mestrado. Esse trabalho é como uma tese, como já referi, é uma tese que é basicamente uma revisão sistemática de algum tema que queiram fazer e eu estarei cá depois para as corrigir e para vê-las e vos ajudar no desenrolar desse trabalho, está bem?
As aulas teóricas, basicamente, são a exposição dos conhecimentos, que são fundamentais. Aí vocês têm que ser um bocadinho mais autónomos. A coisa boa é que, vamos imaginar, eles disponibilizam um cronograma, vamos imaginar, durante 15 dias, onde têm que fazer o módulo 1. E o módulo 1 tem 10 aulas, vamos imaginar, ou 8, ou 9, ou o que seja. Eu aconselho a irem fazendo consoante o cronograma que eles pré-definiram. Mas não é obrigatório fazer. Vamos imaginar que vocês estão numa semana onde têm que trabalhar muito, ou fazer trabalhos, ou seja o que for, no internato e não estão a conseguir. Vocês podem deixar acumular e depois vêm todas de seguida. O que eu aconselho é, pá, têm um bocadinho, tiram por dia, ou 2 em 2 dias, tiram ali 1 hora ou 2, vêm as aulas e vão acumulando, ok? O conhecimento vai sendo acumulado. No meio disto tudo, tem uma coisa muito boa que vocês vão receber na altura, que é por módulo, vão ter um género de uma sebenta. Eu mostro sempre uma que eu tenho aqui. Por exemplo, vão receber uma sebenta deste género. A minha está em espanhol, quando na altura fiz o curso em espanhol. E esta sebenta tem aqui, como podem ver, muita informação, mas onde está a teoria super bem explicada. Vão ver que tem dos temas que são selecionados, desde a anatomia, a fisiologia, ao apoio a testes de diagnóstico, podem pedir tudo relacionado com a temática que estamos a falar. Eu já vos vou apresentar os módulos para vocês verem se interessa ou não. Pronto, as aulas práticas, o que é que nós vamos fazer? Tudo o que foi explicado na altura, os docentes acabam por ir explicando aquilo que aprendemos, vão fazendo e vocês conseguem depois também fazer os procedimentos no paciente, sempre supervisionados, claro. Como eu já vos referi, no fim desse módulo, então temos uma tutoria e essa aula é focada na resolução de dúvidas para eu ver como é que está a ocorrer o mestrado e se está a evoluir tudo bem. A avaliação é contínua e quando eu digo isto é o seguinte, vamos imaginar que o módulo 1 demora 15 dias. No fim destes 15 dias, nós damos aqui uns diazinhos para vocês estudarem e depois tem um exame. Tem um exame, que é de escolha múltipla, e que tem um temporizador e que vocês devem fazer o exame durante esse tempo que está pré-definido, fazer o exame. O que é que eu aconselho? Quando fizerem o exame, tirem um tempinho, 1 hora ou 2, para estarem sossegados, num clima sossegado, num ambiente sossegado, sem grandes barulhos, etc., de forma a estarem concentrados. Porque têm que acertar 70% desse exame para evoluírem para o módulo 2, por exemplo. Ok? Se, vamos imaginar, vocês estão numa fase da vida muito complicada e não conseguem fazer esta avaliação contínua, se chumbarem a 2 ou 3 módulos, podem recorrer no final e dão-vos os géneros de 15 dias e estudam os módulos todos e fazem um exame final. Ou seja, não é obrigatório irem fazendo os exames. Claro é que se forem fazendo e se forem passando, vai ser muito mais fácil para vocês quando chegarem ao fim, não é? Porque depois só têm que fazer o trabalho final do mestrado, ok? Ou seja, têm 3 módulos, se chumbarem mais que 3 módulos, aí têm que fazer o exame. O 10º módulo, como referi, então, é uma tese de mestrado em que vocês são aprovados ou não e depois disso terão o vosso diploma de mestre. Eu trouxe aqui a apresentação geral e vão receber algo muito idêntico a isto, mas em português. Este até trouxe, foi o meu, que eu fiz na altura. E vocês vão ver que vamos passar por várias temáticas. Desde alopécias, a classificação das alopécias, os tratamentos médicos, a farmacologia e urgências. Porquê? Porque vamos falar em tratamentos cirúrgicos e vocês vão ver que vão estar em bloco a fazerem e, portanto, os pacientes têm que fazer anestesia, etc. E têm que saber resolver situações que vos possam ocorrer durante um transplante. Vamos falar da consulta, como montar a consulta, vamos falar sobre o marketing e audiovisual, que é super importante, e vocês vão perceber que
em medicina estética, em tricologia, as fotografias vão ser fundamentais para vos defender em alguma coisa e mesmo para verem a evolução do vosso paciente. Vamos falar em comunicação, vamos falar ainda de outros aspectos e o trabalho de fim de mestrado. Eu trouxe-vos aqui também um cronograma parecido com aqueles que vocês vão receber para tentarem perceber. Vamos imaginar. Aqui, este já é no fim de maio, eu julgo que isto seja o módulo 2, exatamente, o módulo 2, e vamos ver aqui, por exemplo. Temos aqui, dia 3 e 4, se vocês repararem, cada quadradinho desses que têm a salmão são um género de uma aula dentro de cada módulo, ok? Portanto, se vocês forem a ver, este módulo 2 tem 7 aulas e estamos a falar dos diferentes tipos de alopécias. Alopécia areata, alopécia cicatricial, androgenética, patologias das pestanas e das sobrancelhas, etc. E se vocês repararem, aqui no L14, 15 e 16, tem aqui estudo para o módulo. Ou seja, tem 3 diazinhos, associado ali ao fim de semana, que também tem. Ou seja, acabam por ter 5 dias e têm uma tutoria e fazem a avaliação. Ok? Ou seja, até à tutoria tem 5 dias para vos orientarem e depois é-vos aberto durante 48 horas o vosso exame. Isto acontece para a pessoa ter tempo para poderem fazer o exame, porque há pessoas que não podem naquele dia, mas podem no dia a seguir. Contudo, a partir do momento em que começam o exame, têm que o terminar, ok? Têm que, dentro daquelas 48 horas, perceber, tenho 2 horinhas agora para fazer, vou fazer o exame, estou concentrado e vou fazer, ok? Vão receber um cronograma deste género, não, como eu vos disse, não é obrigatório segui-lo, mas é aconselhável para vocês poderem irem acumulando a teoria, a prática e depois conseguirem fazer o exame final. Aqui é um bocadinho mais detalhado sobre os módulos daquilo que vamos falar. Começamos logo por uma introdução, porque, como eu acredito plenamente, ninguém percebe muito de cabelos quando começa isto. Vamos falar de tudo: a anatomia, a fisiologia, a história, o exame físico, falar das últimas evidências em tricologia. Depois, vamos falar dos tratamentos, aquilo que aqui é um bocadinho o que se faz em gabinete, os lasers de baixa potência, os plasmas, a mesoterapia, vão aprender a fazer isso. Depois vamos falar do tipo de alopécias, as suas classificações, as etiopatogenias, os tratamentos, etc. E as complicações que podem advir daí. No módulo 4 já avançamos então como fazer a anestesia, fazer o CPR básico e o avançado, outras urgências que podem acontecer em consulta. Depois vamos passar, propriamente dita, ao tratamento cirúrgico, as técnicas, conhecer as técnicas de transplante, aquelas que faziam, as que estão mais atuais, as que já não se fazem, falar também um bocadinho da automação dentro desta área. Depois passamos então para a consulta, o que é que vocês vão precisar se quiserem abrir uma clínica, o pessoal que tem que ter, como realizar o transplante. Avançamos então depois para um passo mais em frente, para o marketing e audiovisuais, fazer de vocês uma marca, porque vocês vão ter que se tornar uma marca se quiserem vencer neste mundo da medicina estética e na tricologia. Falar da comunicação, super importante, e quando falo da comunicação, não é só da comunicação com o paciente, mas sim da comunicação. Por exemplo, em congressos é importante, vocês vão ver que a tricologia tem uma terminologia muito própria, vocês vão ter que saber falar na comunicação, por exemplo, para divulgar a ciência e na comunicação social, porque vão ver, ainda hoje tem um artigo na ativa meu sobre alopecia, se quiserem procurem na internet que vão ver, e é importante nós sabermos falar e saber estar e saber transmitir informação. E depois falar aqui algumas implicações legais que estão envoltas nesta área, e claro é fazer o módulo 10 final então sobre a tese, não é? Claro é que depois, no final disto tudo, vamos ter uma aula prática onde vão mesmo realizar transplante capilar e pôr a mão na massa, como se costuma dizer.
Pronto, as aulas práticas, vão ser em grupos reduzidos para vocês conseguirem, fazer as técnicas, aprenderem o máximo possível. Não se esqueçam que têm que reservar o vosso lugar, digamos assim. E depois de reservarem, recebem então um e-mail a dizer que vocês terão a vossa marcação feita no dia X, no local X, etc. Estas aulas práticas, nós estamos a tentar trazer algumas ainda para Portugal, nomeadamente é provável que seja na minha clínica, ainda estamos a definir muito bem o local, mas o grande grosso será em Espanha, passarem 2, 3 fins de semana durante o mestrado, para vocês poderem assistir então aos masters que dão aulas neste mestrado, a fazerem as técnicas e aprender com os melhores do como realizar as nossas técnicas. Como eu disse, as aulas ficam todas disponíveis, mesmo as práticas, na vossa plataforma online, estão com excelente definição, gravadas ao detalhe, vocês vão perceber muito bem. E depois tem a prática final, no bloco, onde, supervisionado por nós, os professores, conseguem fazer tudo também dentro do bloco e dentro do microtransplante capilar. Nós vamos estar sempre a monitorizar a vossa evolução. Vocês sempre tiverem alguma dúvida, vão ter um e-mail e vão ter uma plataforma onde podem escrever as dúvidas, onde podem colocar questões ou até falarem pessoalmente comigo. E, por exemplo, se forem de Lisboa, sei que alguns de vocês são do Norte, estão aí em cima, mas seja como for, terão sempre as portas, por exemplo, da minha clínica aberta para poderem vir cá esclarecer dúvidas, se assim quiserem, ou vir assistir a consultas, etc. E poderão fazer isso sempre que quiserem. Eu julgo que eu tentei ser o mais sucinto possível, mas o mais detalhado possível também relativamente ao mestrado. Uma coisa que eu vos posso garantir é que vocês vão ver que o negócio dos microtransplantes capilares é um negócio que move muito dinheiro e que nós somos médicos e não nos podemos esquecer disso. E muitas vezes as empresas que fazem este tipo de transplantes são geridos por gestores, empreendedores e que veem disto da saúde um negócio. Vão-vos tentar usar muitas vezes como escudo para terem as suas clínicas abertas, e eu digo sempre isto: só uma boa teoria e uma boa prática, e vocês saberem aquilo que estão a fazer, é que vão fazer de vocês bons profissionais e vão fazer com que vocês consigam defender o vosso paciente. Lembrem-se, acima de tudo, o nosso código deontológico diz primeiro não fazer mal. E nós não podemos ter, embora existam gestores a gerir este tipo de clínicas e que fazem disto um negócio, não podemos esquecer que nós somos os médicos e a nossa primeira obrigação é defender o paciente. E nós só o conseguimos defender como? Sabendo argumentar, e sabendo argumentar com teoria, com conhecimento e com uma boa execução prática depois no culminar, seja em tratamentos, em gabinete, seja num transplante que queiram fazer. Deixo aqui o meu muito obrigado pela vossa atenção, e agora eu vou pôr aqui no chat, e se quiserem colocar algumas questões, podem escrever e eu terei todo o gosto em vos esclarecer naquilo que eu conseguir. Vi que entrou mais uma pessoa, que foi a Andreia, e que eu não cumprimentei. Olá, Andreia. Se quiserem fazer alguma questão, aproveitem que eu estou disponível. Sei que escrever demora sempre um bocadinho mais de tempo. Entretanto, se alguém quiser saber ou quiser me contactar mais diretamente, sem ser em forma de chat, podem me contactar e procurar por mim no Instagram, é dr.dr.davidvalverde, e podem me seguir e podem falar comigo por lá.
A duração total do curso são 8 meses, ou seja, será para começar em maio, e eu lembro-me que o meu também foi uma edição que começou em maio e acabou por altura do Natal. E lembram-se de eu vos ter dito para irem estudando e não deixar acumular, é porque depois eu lembro-me que quem fez exame final passou as férias do Natal a estudar ou assim qualquer coisa do género. Sei que o exame bateu ali muito próximo do Natal e da passagem de ano e eu nessa altura já estava despachado. A duração total do curso são 8 meses. Mais alguma questão queiram fazer? Eu julgo que a principal dúvida que as pessoas podem ter e que os colegas podem ter é o facto de ter aqui uma grande componente online, mas acreditem no que eu vos digo, os manuais estão mesmo muito bons, estão muito bem estruturados, muito bem realizados e todos os docentes, quando eu digo todos, são mesmo todos, estão disponíveis para vos ajudar sempre. Não vale a pena ficarem com dúvidas ou em espanhol, ou seja o que for. Não, nós tivemos o cuidado de pôr os manuais todos em português, aulas todas legendadas, não vão ter dificuldade nenhuma se a língua eventualmente for uma barreira para vocês. Todos os médicos de qualquer especialidade podem. Sim, todos os médicos podem fazer. Não se esqueçam que, para além de uma especialidade que tenham, vocês são médicos, ponto. Isto é quase a mesma coisa que perguntarmos: eu sou. Vamos cá imaginar uma especialidade qualquer. Eu sou da anatomia patológica, posso passar um Benuron? Pode, claro, é médico, não é? Nós podemos realizar desde que tínhamos formação para tal. E este curso está aberto a médicos esses que estão a estudar e que estão, embora não seja uma especialidade oficial, estão a adquirir conhecimento teórico e prático para exercer essa profissão. Vocês, acima de tudo, vocês quando acabaram o ano comum, ou que ainda não acabou quando acabar, são médicos autónomos, têm autonomia para trabalhar. E esta área é uma área em que se pode trabalhar, porque vamos imaginar, nós temos, vocês podem dar consultas clínicas geral, certo? Ah, tem um paciente que está com uma alopécia. Como é que vocês resolvem? Vão aprender aqui, não é? Portanto, lembrem-se que são duas vertentes que estamos a trabalhar, a tricologia e o microenxerto capilar. Portanto, mesmo que vocês não queiram realizar transplantes capilares, vocês estão a aprender tricologia e vão poder identificar, saber identificar e tratar essa patologia. Essas patologias, que às vezes é mais do que uma, não é? Portanto, aqui qualquer médico pode fazer o curso, desde que esteja empenhado e que queira efetivamente exercer nesta área. Mais alguma questão? Em termos de empregabilidade em Portugal. Tânia, o que eu te posso dizer é que este como eu te disse, cada vez estão a abrir cada vez mais clínicas que realizam transplantes capilares e as clínicas, embora existam muitos enfermeiros que realizam transplante capilar em si, eles são sempre supervisionados por um médico. E essas clínicas, para estarem abertas, têm que ter um médico. E se esse médico tiver bases científicas para atuar, te garanto que vais arranjar emprego sem qualquer problema na área. Eu, na altura que fiz o meu mestrado, fui eu e uma colega que fomos os primeiros em Portugal a ter, e a partir daí as portas abriram-se sempre. Mesmo antes de ter o mestrado, já andavam sedentos, só que é o que eu vos digo, não caiam na tonteria de ir para uma área sem saber aquilo que estão a fazer.
porque lembrem-se que estas clínicas, a maior parte das clínicas que fazem transplantes capilares, querem é ter um médico que assuma a responsabilidade. E a mim assusta-me um médico que assuma a responsabilidade sem saber o que está a fazer. Lembrem-se, conhecimento é poder e nós temos que ir atrás dele, não é? Portanto, a empregabilidade é boa, neste momento é boa, eu acredito que ainda vai ser melhor, mas se nos queremos destacar, temos que ter uma boa formação por trás. E eu acredito que esta é uma boa formação. O curso tem reconhecimento internacional. Joana, isto do reconhecimento internacional vale o que vale. Vamos pensar o seguinte: a nível europeu tem reconhecimento porque a nível académico tem reconhecimento porque tem uma universidade por trás que vai dar os ECTS. Os teus ECTS ninguém te os vai tirar. Portanto, o reconhecimento está lá, académico está lá. Agora, por exemplo, se vais-me dizer se a nível de reconhecimento dos outros países, eu não sei como é que funcionam. A nível de Portugal, eu sei que para tu teres ferramentas é ideal. Agora, tudo o que seja medicina estética, seja a prática de medicina estética, seja a tricologia, seja o que for, são tudo áreas em que se estão a desenhar competências para que a pessoa possa trabalhar. As próprias especialidades nasceram assim, não é? Portanto, antes que se torne uma competência médica oficial, estejam munidos de ferramentas para poderem trabalhar, ok? Portanto, o reconhecimento académico, eu te garanto que, pelo menos a nível europeu, que os ECTS é para isso mesmo, é para se reconhecer academicamente em toda a União Europeia os estudos que fazemos, isso tem reconhecimento, te garanto que sim. Obrigado pelas palavras, Zara. Estou aqui a ler. Ainda bem que fui esclarecedor e lembrem-se sempre, qualquer coisa, eu estou aqui para ajudar, está bem? Naquilo que eu puder, vou estar sempre do vosso lado para vos ajudar. Mais alguma questão? Obrigado, Joana. Bem, visto não. Ok, obrigado, Tânia. Visto não haver aqui mais dúvidas, eu vou dar por encerrada então esta sessão. Espero vos encontrar como colegas e como professor, mas lembrem-se sempre que tem aqui uma porta aberta em Lisboa, e portanto, qualquer dúvida que tenham, não hesitem em contactar-me. E se tiverem que optar por mestrado, acho que é uma excelente escolha, tá bom? Obrigado então a todos.